Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora gravar mais um vídeo aqui para o canal. Vai ser um vídeo sobre ciclos de potência do tipo Rankine. Mais um vídeo que vai para aquela playlist de exercícios resolvidos em termodinâmica, para vocês conferirem aí depois. Esse exercício aqui trata do seguinte, ó. A água é utilizada como fluido de trabalho em um ciclo ideal regenerativo. A gente não viu aqui no canal ainda nenhum tipo de problema com ciclo regenerativo, mas a gente não precisa nem saber o que é, na verdade. Todos esses problemas de ciclos envolvem o conhecimento de análise de volume de controle. Já vê que somente com esse conhecimento a gente consegue desenvolver qualquer tipo de análise de qualquer ciclo, não importa quão complicado ele seja, a gente consegue desenvolver qualquer análise de termodinâmica que a gente precisa. Mesmo sem saber o que é um ciclo regenerativo, a gente vai nem entrar nesse detalhe, a gente vai resolver esse problema aí, vocês vão ver que ele é fácil de resolver também. Fala aqui, ó, tem um vapor superaquecido, entra na turbina a 10 megapascal e a 400 graus Celsius, ou seja, já falou que está entrando na turbina um vapor superaquecido, esse estado aí está definido, e a pressão no condensador, que é a parte que vai jogar o calor para fora, ela é de 6 kPa, ou seja, tem essa diferença de pressão entre a parte lá no alto, lá onde tem a turbina, e a parte mais embaixo, onde vai jogar calor para baixo. E fala que o vapor se expande ao longo da turbina no primeiro estágio, ou seja, a turbina de 2 estágios, no primeiro estágio ele chega até 0,7 megapascal, e aí você extrai uma certa quantidade de vapor. Isso daqui, ó, que é a característica de um ciclo regenerativo. Eu sei disso por experiência, eu já ter feito alguns exercícios sobre isso, mas o ciclo regenerativo tem isso. Ele pega uma parte, vai, troca calor e é desviada para um aquecedor de água de alimentação aberto que opera a 0,7 megapascal. O vapor remanescente se expande ao longo da turbina, do longo do segundo estágio, até a pressão de 6 kPa no condensador. Aí chega, então, depois que ele passa por essa pressão de 0,7 megapascal, ele vai para uma outra pressão de 6 kPa. Já deu para perceber que a gente está falando de 3 estágios de pressão. Você tem um estágio lá embaixo, o condensador, ou seja, vai passar para o condensador ali, vai condensar o fluido até ele virar um líquido saturado. Virou o líquido saturado, ele passa para uma bomba que joga essa pressão até chegar no primeiro estágio de pressão, que é essa pressão de 0,7 megapascal. Depois, para chegar nessa pressão de 10 megapascal, que é onde está o início que é a pressão onde vai começar o início da operação da turbina, eu preciso bombear novamente, ou seja, mesmo sem eu falar sem falar e que tem duas bombas, eu já sei que tem duas bombas, porque eu vou precisar atingir 2 estágios de pressão ao bombear o meu fluido, ao pressurizar o meu fluido até ele chegar na região onde ele vai se aquecer na caldeira e virar um vapor superaquecido. Ou seja, já sei que eu tenho duas bombas, eu sei que eu vou ter uma turbina com 2 estágios. Então já está claro aí que o meu ciclo Rankine está meio que dividido no meio, passou um corte ali no meio dele, e esse corte é justamente devido ao processo de regeneração. Regeneração é troca de calor, então nesse caso é um trocador de calor que vai ter aí, que vai realizar esse processo. Agora está falando que você tem líquido saturado saindo do aquecedor de água de alimentação. Isso aqui é importante, ou seja, você vai agora, depois que ele passa, você puxou o vapor lá da saída da turbina no primeiro estágio, e esse líquido que é bombeado da primeira pressão mais baixa até a segundo nível de pressão, eles se misturam. Quando sai desse aquecedor de água de alimentação aberto, ele sai nessa segunda pressão. Sai na segunda pressão, ainda não é a pressão que vai ser a pressão que vai entrar na turbina, então ele precisa ser bombeado novamente. Aí tem um outro processo de bombeamento que a gente vai ver. Ou seja, esse ciclo tem muitos estados intermediários. A gente vai identificar todos eles aqui. O que está sendo pedido é para a gente falar qual é a taxa de adição de calor em quilojoules por quilograma, ou seja, o calor que você está colocando na caldeira, no caso, né? A eficiência térmica do ciclo, também fácil de calcular, e a taxa de transferência de calor para o fluido ao passar pelo condensador para a água de resfriamento em quilojoules por quilograma. Bom, acho que essa parte aí também ela é tranquila, né? Deixa eu pegar a taxa de transferência de calor do fluido de trabalho ao passar pelo condensador para... isso aí é tranquilo, só fazer a análise de volume de controle no condensador. Bom, muito fácil. Olha, esse ciclo, a gente começou a imaginar ele na cabeça, mas é bom que você desenhe o ciclo para entender como é que ele é. Eu sei que esse ciclo é um ciclo Rankine de potência. Os ciclos de Rankine que a gente costuma desenhar estão mais ou menos caracterizados por isso aqui. Ele passa por uma caldeira, vai para uma turbina, foi no condensador, bombeou e voltou para a caldeira. Beleza. Mas nesse caso eu tenho um ciclo intermediário. Eu estou falando que algo vai acontecer entre a turbina no primeiro e no segundo estágio. Ela vai sair aqui da caldeira, ó. Esse fluido sai da caldeira. Vou botar aqui os valores de temperatura, vou colocar a saída da caldeira. Esse ponto aqui vai ser o ponto 1, tá? Esse aqui é o ponto 1. Vou botar aqui mais bonitinho esse ciclo aqui, ó. Isso. Nesse ponto 1 eu tenho a temperatura 1, que é igual a 480 graus Celsius. Eu tenho a pressão 1, que é igual a 10 megapascal, tá? Tá aí.
Nesse ponto 1 tem isso aí acontecendo. Ele vai passar para a primeira turbina e ele sai, porque a primeira turbina vai expandir o fluido, ele chega até um estado de pressão muito menor, né? Ele perde bastante a sua energia. A sua energia vai se tornando aí, começando a virar um vapor superaquecido, ou um vapor superaquecido com menor energia, ou um vapor, uma mistura líquido-vapor. Mas ele entrou nesse estágio, ele vai separar uma parte aqui do vapor, vai passar por essa linha aqui preta que está no meio, que não existe no ciclo Rankine tradicional que a gente vê. Essa linha preta está fazendo o quê? Está pegando um fluido e ainda tem uma pressão alta, ainda tem uma energia muito alta, e vai jogar ele aqui, ó, para uma região onde ele vai ter essa condição de uma pressão intermediária. Ele está numa pressão que não chegou na pressão aqui, que vai ser a pressão do condensador. A gente sabe que no condensador, você vai ter um estágio lá no condensador, que vai ser esse estágio que vai nos dizer que o fluido ele vai tá a 6 kPa. Esse estágio é um estágio intermediário, vou chamar isso aqui de 2, estágio 2, ou seja, é um intermediário. É o mesmo valor que eu tenho aqui em cima também, então é a mesma coisa. Nesse caso aqui eu tenho a pressão dele, a pressão em 2 é igual a 0,7 megapascal. Tá aí. Essa é a pressão 2 que eu tenho. Ao sair da turbina 2, ele vai entrar agora para o estado 3, aqui, que é o estado que vai para dentro do condensador. Esse estado a gente sabe que tem uma pressão em 3, que é igual a 0,6 kPa. Não, perdão, é 6 kPa só, né? De 6 kPa, ou seja, você viu aqui, ó, que eu tenho essa queda de pressão. E está desenhado no meu diagrama TS aqui do lado os 3 estágios de pressão. Eu vou estar saindo de uma região aqui, por exemplo, passou minha turbina, está aqui, por exemplo. Ela passa pelo primeiro estágio, desce para cá. Aí depois chegou aqui no segundo estágio, agora ela desce para cá. Ou seja, termina aqui, ó. Seria um processo de uma turbina sendo executado aí em 2 estágios. O primeiro estágio ele termina aqui nessa pressão 0,7, o segundo termina nessa pressão de 6 kPa. Beleza? Então, seria o processo de uma turbina. Eu não sei exatamente como é que são esses estágios, por isso que eu não desenhei a linha ainda. Para eu desenhar a linha, eu vou precisar descobrir os estados termodinâmicos que eu tenho primeiro, mas estamos chegando lá. Entrou aqui no condensador, o que acontece? Ele vai passar por um bombeamento, ele sai aqui com um líquido saturado, chega com um líquido saturado, ele entra nesse aquecedor aberto, e aí o que vai acontecer? Vai vir esse fluido aqui de alta entalpia saindo do ponto 2, e aí eu vou ter aqui, ó, meu ponto 4, né, ponto 4, vou ter aqui então o ponto 5, e ele vai misturar esse fluido aqui de pressão mais alta, e esse fluido que está com não está necessariamente em compressão dele, que está mais alto, ele tem mais entalpia, ele tem mais energia, sabe? Está mais energizado, acabou de passar pela turbina, mas ainda tem muita energia, e ele está passando aqui agora e misturando com esse fluido que tem uma baixa entalpia, ou seja, vai aumentar a entalpia do meu fluido para ele sair aqui no estado 6 com um estado já de líquido saturado. A gente sabe que vai estar um líquido saturado nessa pressão, essa região aqui, ele vai estar com uma pressão 6, sabe que a pressão 6 era igual a 0,7 megapascal. Nesse caso aí que a gente está falando, ó, os estados 5, 6 e 2, eles são um misturador de água, né? Eles têm que estar na mesma pressão para gerar essa mistura, senão você imagina um fluido com muita pressão com um fluido com menos pressão, vai ter umas perdas, umas misturebas por perda de pressão. Como eles estão todos na mesma pressão, eles só vão equilibrar a sua temperatura, eles dão um equilíbrio de energia entre eles, equilibram as suas energias internas, suas entalpias. Nesse caso, então, a pressão em 6, ela também é igual a pressão em 5, que é igual à pressão em 2. Tá? Está correndo esse processo de aquecimento, aí, de um aquecedor aberto, né, que a gente está falando. Como é que a gente chama isso mesmo aqui? O open feed water, né? Mas é o aquecedor de água de alimentação aberto. É isso. Ele está aquecendo, misturando tudo nesse aquecedor aberto que está aqui. Também tem aquela questão, esqueci de falar, o ponto 4, né, por ser um condensador, ele também vai manter a mesma pressão. O processo que ele condensa, mas ele mantém a mesma pressão, porque está na região de mistura, vai entrar naquela região de mistura líquido-vapor, esse processo de troca de calor ele é isobárico, então o P4 é igual a P3, tem essa vantagem também. O meu B2, eu sei que ele vai sair aqui no ponto 7, vai estar justamente essa pressão, a pressão em 7 é igual a pressão em 1, né, mas eu não sei quais são os valores aí de temperatura dele, nem nada, eu só sei esse valor que está aí. Que está dado esse problema. Pelo que eu li aqui, eu acho que não tem mais nada, né, de valores para eu colocar aí nessa informação. Tá, mas esse aqui é o meu ciclo, então. O desenho do meu ciclo é esse. Agora eu preciso definir os meus estados, mas vamos pensar quais estados que eu tenho que definir. Eu tenho que pensar aqui primeiramente, ó, que eu tenho que calcular a taxa de adição de calor em kilojoules por quilograma de vapor que entra na turbina no primeiro estágio. Tá, o que é esse valor aqui? Ó? Vou pensar esse problema 1. Problema 1, eu tenho que calcular isso aqui, ó, o calor que é trocado
Aqui entra na turbina no primeiro estágio, isso aqui vai ser o seguinte, né? Vai ser o calor entre... Peraí, vai ser... Vou pensar aqui, ó, taxa de adição de calor de vapor que entra... Ah, não é o que está na turbina, não é o que passa para a turbina, não. Quer saber o tanto de calor que foi adicionado. Tá, o calor foi adicionado esse aqui, o calor que é adicionado na caldeira, que você está adicionando calor, ó. Então aqui você tem um processo de adição de calor, tá? Aqui tem uma adição de calor entre 7 e 1. Aqui você tem um trabalho que é realizado, né? Trabalho que é realizado pela turbina. Seria o trabalho que está entre 1 e 2. Esse aqui é o trabalho que é realizado pela turbina, que está entre 2 e 3. Esse aqui é uma troca de calor no condensador, a gente vai ter que calcular ela também, né? A taxa de transferência de calor no condensador, que é a taxa de transferência de calor que tem entre 3 e 4. E aqui você tem esses processos, né? Você tem aqui uma execução de trabalho aqui em cima da bomba, que vai ser a execução de trabalho entre 4 e 5, e uma execução de trabalho, realização de trabalho na bomba 2, que é justamente essa execução de trabalho entre 6 e 7. Tá, beleza, temos as informações aí, todas essas trocas que vão ocorrer. Esse trocador de calor aqui, ele tem muita troca de calor, mas só internamente, não troca calor para fora, também não foi falado isso, então a gente considera que não tem essa informação. Bom, agora vamos começar então, quer saber a troca de calor entre 7 e 1, o calor que entrou. Se ele está falando que ele quer saber a troca de calor em quilojoules por quilograma, ele está querendo saber isso aqui, ó, quilojoules por quilograma dividido pela vazão mássica que está passando. A gente vai considerar que aqui nesse problema, ó, olha só, tenho aqui entre 7 e 1 passa toda a vazão mássica do fluido, tá? Por esse processo aqui eu tenho toda a vazão mássica sendo bombeada. Depois que ele chega nesta região aqui, ó, entre a turbina 1 e a turbina 2, o que acontece com essa vazão mássica? Ela é dividida. Chegou aqui, ela vai passar para cá uma quantidade de vazão e passa para cá uma outra quantidade de vazão. Ou seja, ele fala que uma parte da vazão é desviada, sabe aqui. Então, nesse ponto aqui, ó, entre 7 e 1 aqui, você tem passagem da vazão mássica do fluido mesmo, que está passando a vazão mássica. Mas nesse ponto aqui, por balanço de massa, se você fizer um balanço de massa aqui, nessa região, o que vai ter? Você vai ter uma massa M ponto entrando, uma quantidade de massa saindo e outra quantidade de massa saindo para lá. Só que elas são meio que uma depende da outra, né? Se eu aumento a quantidade de massa que está saindo ali por 2, eu diminuo a que está em 3. Se eu aumento a quantidade de vazão massa que está saindo em 3, eu diminuo a vazão massa que está saindo em 2. Por equilíbrio, de balanço de massa tem que ser assim. Então, nesse caso aí, eu tenho que pensar o seguinte: eu vou ter uma quantidade de massa que vai sair para cá. Normalmente, você poderia falar assim, eu tenho, sei lá, uma vazão mássica que passa por esse ponto aqui, ó. Vou até botar essas partes em verde, sabe? Quando falo de vazão mássica, eu vou botar aqui, ó. Aqui eu tenho vazão mássica lá. Beleza. Aqui eu vou ter uma outra vazão mássica, né? Nesse ponto aqui eu vou ter uma vazão mássica também, mas ela não é M ponto mais. Ela não é M ponto. Ela é uma parte de M ponto. A gente poderia falar alfa M ponto, beta M ponto, é uma constante, sei lá, 50% de M ponto, é 0,5 M ponto. E aí qual seria a vazão mássica que está passando ali na parte 3, né? indo para a turbina do segundo estágio? Seria 0,5 M ponto também. Mas M ponto, nesse caso, ou seja, um fator, uma fração de M ponto. E a gente pode chamar essa fração de qualquer coisa. A gente vai ter que descobrir ela ao longo do problema, fazendo os balanços, né, de energia também. E a gente vai acabar descobrindo isso aí. Trocador de calor, a gente se lembra, quem já fez muito exercício de trocador de calor? Trocador de calor é ótimo para a gente descobrir isso, né? Razões de massa que estão passando de um lugar para o outro. Então a gente vai usar essa informação. Então nesse ponto aqui, a gente poderia usar, por exemplo, o x vezes M ponto, é uma fração. É uma porcentagem de M ponto. Mas a gente não usa X por quê? Porque X é usado em termodinâmica para título. Então normalmente o pessoal coloca isso aqui. Isso aqui é uma parte que está passando, é YM ponto. E por balanço de massa, a parte que vai passar aqui agora pela turbina 2, que vai para essa região aqui agora, ela é o que restou. Seria o M ponto menos YM ponto, né? Só que isso aí é a mesma coisa que a gente falar, que é M ponto 1 menos y, beleza? Então a gente tem essa divisão de vazões. Nessa região aqui, ó, o que acontece? Ó, então, nessa região aqui, vou marcar aqui agora, marcar assim, ó. Nessa região aqui, ó, tá passando um M ponto, tá vendo? Um YM ponto, uma fração de M ponto. Nesta região aqui, ó, que passa pela turbina 2, que passa pelo condensador, que passa pela bomba 1 e que entra aqui em 5, em toda essa região eu não tenho M ponto, eu tenho M ponto 1 menos Y, entendeu? Essa que é a
a grande questão aí que eu tenho agora. Eu tenho que pensar que eu tenho essa divisão de massas, ou seja, isso aí vai complicar o meu problema. Não tem a mesma vazão mássica passando mais em todo mundo. Vai ter uma parcela de vazão mássica que vai passar em uma parte e uma parcela que passa em outra. Mas na caldeira passa todo mundo. Todo mundo é aquecido na caldeira, tá? Pela própria construção do problema. Todo mundo é aquecido na caldeira. Então vamos lá. Tendo esse aquecimento na caldeira, eu sei que isso aqui é igual ao que? Vai ser o calor que eu estou colocando dentro do sistema, ou seja, eu vou acabar tendo uma energia interna, uma entalpia em 1 muito maior do que a entalpia que eu tinha em 7. Então vai ser igual a entalpia em 1, opa, mudei para verde aqui sem querer. Aí, a entalpia em 1 menos a entalpia em 7. Isso aqui vai me dar a solução do primeiro problema. Achei entalpia em 1, achei entalpia em 7, resolvi essa parte do problema, tá? Agora vamos pensar para outra parte, para outra questão que eu tenho aqui. Qual que é a outra questão? Questão 2. Questão 2, ele quer saber a eficiência, né? Eficiência térmica do ciclo. O que é a eficiência térmica de qualquer ciclo termodinâmico, né? Qualquer ciclo termodinâmico de potência, a eficiência térmica dele é essa aqui, ó. É igual ao trabalho líquido dividido pelo calor que entrou, pelo calor que você colocou através da fonte quente, né? A taxa de transferência de calor que vem da fonte quente. Nesse nosso caso, vai ser o quê? Vai ser o trabalho líquido é a soma dos trabalhos produzidos pelas duas turbinas menos o trabalho que foi consumido nas duas bombas. Então vai ser isso aqui, ó. Vou ter que pensar que é igual ao trabalho, a potência gerada na turbina 1, mais a potência gerada na turbina 2, menos a potência consumida na bomba 1, menos a potência consumida na bomba 2. A gente não tem nenhuma dessas informações, tem que buscar através do quê? Através das entalpias. E o calor que é trocado aqui, ó, é o que? O calor que vem da fonte quente é simplesmente esse calor que a gente acabou de calcular, que é o calor trocado de 7 para 1. Beleza? Essa aí vai ser a nossa informação. O trabalho do ciclo, ele vai ser isso aqui, ó. Vamos lá calcular esse trabalho, sendo que a gente sabe da seguinte informação, tá? A gente sabe que o nosso ciclo ele tem assim ele vai ter nas turbinas, né, pelo menos a minha turbina, se eu penso a minha turbina 1, na minha turbina 1 passa m ponto. Na minha turbina 2 não passa m ponto não, passa 1 menos y m ponto. Na minha bomba 1 passa também 1 menos y m ponto. E na minha bomba 2 já passa m ponto, ou seja, tem que ter muito cuidado na hora de construir isso daí, muito cuidado. E aqui o que, né, a gente já sabe, já calculou isso aqui passa exatamente o m ponto, tá? Então a gente vai ter um certo cuidado nisso aí. A gente pode, obviamente, isolar o m ponto e simplificar essa fórmula, né? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Vamos lá colocar agora dessa forma aqui, vai ser igual, qual que é o trabalho, a soma dos trabalhos das turbinas, né? O que vai ser essa soma de trabalhos que a gente tem nas turbinas? Vai ser o trabalho da turbina 1 mais o trabalho da turbina 2. O trabalho da turbina 1 é esse daqui, ó. O trabalho da turbina 1, ele vai ser a entalpia que eu tinha em 1 menos a entalpia que vai sair em 2, certo? A entalpia do estado 2, assim, então não é nem dependente da vazão mássica, porque a vazão mássica você tem que entender que ela ocorre depois que sai aqui da turbina, ó. Mas essa divisão de massas, eu peguei um estado termodinâmico e dividi a massa dele. Mas assim, se eu pegar aqui, ó, o estado termodinâmico que está indo aqui para esse aquecedor, está indo aqui para aquecedor aberto, ou o estado termodinâmico que está indo aqui para 2, é o mesmo estado, para a turbina 2 é o mesmo estado termodinâmico. Eu dividi só a massa, mas a massa obviamente divide a energia como propriedade extensiva, mas não divide o estado é a mesma coisa. O estado que vai para a turbina 2 é o mesmo estado que vai para o alimentador, para o aquecedor de alimentação aberto, tá? Então eu tenho esse estado 2 aqui, ó. Seria o seguinte, eu pensar na turbina 1, a saída da turbina 1, ela sai ainda com a vazão mássica total. Então isso aqui seria a mesma coisa que eu colocar, que é a minha vazão mássica multiplicado por H1 menos H2. Na turbina 2 já é o seguinte, eu já vou ter mais a minha vazão mássica multiplicado por 1 menos y, ou seja, só aquela parte do fluido que vai para essa região. Aí eu vou pensar que ela é a diferença de entalpias que eu tenho entre 3 e 2, ou seja, agora é entre 3, H3, H3 menos H2, certo? Então já está aí também essa definição. Agora os trabalhos consumidos, né, pelos meus compressores, o trabalho de consumo do compressor, para isso daí, dos compressores, não, perdão, das bombas, né? Agora os trabalhos das bombas vão ser o seguinte, ó. Deixa eu continuar essa conta aqui agora para baixo. Vai ser, na verdade, né, até aquela consideração, eu falo isso em algumas vezes, que a gente pode considerar
que o pessoal faz ciclos, né, eles consideram assim as coisas meio que é sempre a entalpia maior menos a menor, porque eles já meio que esquecem aquela convenção de Clausius, sabe? Mas aqui a gente pode usar a convenção de Clausius, falar que nosso trabalho líquido é o trabalho somado de todo mundo. Qual que é a diferença? Esses dois aqui, ó, vão ser positivos, e na hora que a gente colocar o cálculo dos nossos volumes de controle, esses dois aqui vão ser negativos. Então beleza, vamos fazer dessa forma, e vai ficar aqui agora mais, então, o que eu vou colocar aqui agora? O trabalho líquido vai ser mais o trabalho da bomba. O trabalho da bomba é o seguinte, o trabalho da bomba é a vazão mássica da bomba 1. Como é que está a bomba 1? A bomba 1 passa só o fluido que está aqui, ó, essa fração de fluido 1 menos y. Então vamos lá, vazão de fluido vezes 1 menos y, vezes agora a diferença de entalpias que eu tenho na bomba 1. A diferença de entalpias que eu tenho na bomba 1 vai ser, no caso, a entalpia, deixa eu ver aqui como é que estava nos outros, né? Entalpia de entrada menos a de saída, vai ser entalpia em 4 menos a 5, certo? Acho que é isso aí. Vai ser a entalpia da bomba 1, a entalpia da parte 4, ó, entalpia 4 menos a entalpia na parte 5, que é na saída da bomba 1, que ela vai entrar agora nesse aquecedor aberto, certo? Então está aí bem definido essa parte. Mais a última bomba que eu tenho, que é a vazão mássica, que agora está na bomba 2, e ela recebe o que está aqui na entalpia em 6 e sai em 7, ou seja, entalpia em 6 menos entalpia em 7. A gente já consegue perceber uma coisa, né? A entalpia, obviamente, vai aumentar nessa parte aqui entre 4 e 5. Eu vou aumentar a entalpia, vou pressurizar mais o meu fluido. A minha entalpia também vai aumentar entre 6 e 7. Vou pressurizar mais o meu fluido também. Então aí não tem nenhuma novidade no que está sendo feito. A gente tem que avaliar justamente essas variações de entalpia que a gente tem, beleza? Deixa eu pensar aqui o que dá para fazer também. Essa diferença de entalpias. Tá, acho que já dá para buscar alguma coisa aqui. Beleza, então vamos pensar nisso aqui agora. Eu tenho isso aqui é óbvio, né? Isso aqui está dividido isso aqui tudo dividido por isso que eu acabei de calcular, que é a vazão mássica vezes H1 menos H7. Vazão mássica vezes H1 menos H7. Você vê que a vazão mássica apareceu em todos os pontos. A gente pode cortar aqui, ó, corta, todos os termos têm vazão mássica. A gente ficaria com os termos só em função desse y, né? O y que a gente vai ter que encontrar de alguma forma, e os h's. Então tá por aí, tá, beleza. A gente sabe que a gente tem que encontrar essa fração de alguma forma. A gente vai acabar usando o nosso aquecedor de alimentação aberto para isso. Agora a parte 3 que fica, deixa eu ver, a terceira questão que é pedida, é o que? Essa taxa de transferência de fluido ao passar pelo condensador, que é simplesmente aqui, ó, eu pegar essa vazão mássica, fração de vazão mássica que passou 1 menos y, com o calor que é trocado entre 3 e 4. Então vai ser isso aqui, ó, o calor que é trocado entre 3 e 4, dividido pela vazão mássica, e aí vai ser igual a 1 menos y, multiplicado, aí como é entre 3 e 4, né, uma troca de calor. Lembrando que eu estou fazendo essas simplificações aqui porque são simplificações que vêm do balanço de energia para volume de controle. Como é que ficaria? Né? Eu teria que ter entalpia de entrada menos entalpia de saída, mas o calor no lado da equação está positivo também. Eu jogo ele para o outro lado, multiplico todo mundo por menos 1. Essa troca aqui se torna H3 menos H4. Vamos lá. 1 menos Y. Na verdade isso aqui vai dar, a ordem certa seria aqui, H4 menos H3, porque isso vem de onde? Né? Vem da equação de balanço de energia, que fica, quando você pensa em regime permanente, ela é 0 igual ao calor trocado, menos o trabalho, que aqui é 0, mais a vazão mássica, que você vai ter entalpia de entrada, menos entalpia de saída, só que aí você vai jogar esse calor aqui para o outro lado, vai virar menos Q, e aí você passa multiplicando todo mundo por menos 1, e aí vai virar o quê? Vira Q é igual a vazão mássica, entalpia de saída menos entalpia de entrada. E nesse caso a gente vai ter isso aqui, ó, essa formulação fica exatamente desse jeito, porque a nossa vazão mássica agora ela é só uma parcela da vazão mássica, é 1 menos y, né? Essa vazão mássica. Então agora, independente do que a gente vai fazer agora, a gente precisa de alguma forma definir esse y, né? Esse y eu não falei como é que é esse y, ele aparece aqui na solução, aparece nessa solução, ó, ele aparece nessa solução aqui, que é a solução da nossa eficiência térmica, tá? Nossa eficiência térmica está aqui também, também aparece nessa parte. Ele só não aparece na primeira parte. Se eu não conseguir definir esse y, eu não consigo definir mais nada do meu problema. Então como é que eu vou definir esse y? Tá, eu consigo pensar nele, se eu fizer como encontrar
encontrar esse Y, que é a fração da vazão máxima que foi desviada para o canal de alimentação aberto. Eu faço um volume de controle ao redor do aquecedor aberto. Então, vamos lá, vamos fazer isso daqui. A gente vai pensar, eu vou puxar ele aqui pra gente ver o que está acontecendo. Vou puxar esse desenho todo aí, na verdade. Vou diminuir ele um pouquinho, vou puxar ele lá para baixo pra gente. Ó, pegar aqui, vem todo mundo. Tá. Até aqui, né? Aqui. Eu vou jogar ele aqui, ó. Vou comprimir aqui um pouquinho, diminuir o tamanho dele, não precisa ser tão grande, só pra gente se lembrar mesmo o que está acontecendo. Ó, vou agora fazer um volume de controle ao redor dessa região aqui, ó. O que eu tenho ali nela, né? Eu tenho dois fluxos que estão entrando, né? O fluxo entra na parte 2, na parte 5 e sai na parte 6. O meu volume de controle é esse aqui, ó. Eu posso considerar fazer o balanço de energia nessa região. Vai ficar isso aqui, ó. Vai ser o meu balanço de energia, só se lembrando, né? Isso aqui, ó. dE sobre dt. Eu já escrevi aqui uma vez tentando me adiantar. Eu vou desprezar qualquer que seja as variações de energia cinética e potencial, tá? E vai ficar dessa forma aqui, ó. Opa. Menos somatório da saída, das frações máximas de saída, vezes a entalpia de saída. Tá aí. Ou seja, nesse caso do aquecedor aberto, eu não tenho nenhum tipo de troca de calor para fora, não tenho nenhum tipo de trabalho sendo realizado, o problema está em regime permanente. Então essa solução aqui se torna simplesmente isso, ó, 0 é igual a minha vazão máxima de entrada, essa aqui, ó, é a minha Y vezes a vazão máxima de entrada, que é vazão máxima total, né? Isso aqui é o meu M entrando em 2, a M ponto em 2, multiplicado pelo meu H2, mais a parcela que sobrou dele, que passa por essa região aqui do ciclo, ó, que agora ela passa com 1 menos Y vezes M ponto, multiplicado por H5, e agora o que sai do meu ciclo é só isso aqui, ó, menos M ponto multiplicado por H6, ou seja, essa aí é a formulação que sobrou no meu ciclo, né, que sobrou para o meu ciclo aí para eu fazer. Novamente aqui, esse M ponto não faz a menor diferença, está multiplicando todo mundo, ó, multiplicou aqui, multiplicou aqui, multiplicou aqui, saiu o meu M ponto. Essa solução pode ser simplificada, é igual a 0, vai ser YH2 mais H5 menos YH5 menos H6. Olha, dá para eu isolar alguma coisa aí, né? Já posso brincar disso aqui, ó. Vai ser igual, vou juntar esses dois termos aqui, ó. Vai virar Y H2 menos H5 mais H5 menos H6 é igual a 0. Então isso aqui vai virar o seguinte, ó, Y é igual a H6 menos H5 dividido por H2 menos H5. Ou seja, essa formulação aqui, ela me dá, olha só, uma diferença só pelo balanço de entre energia, eu consegui encontrar qual que é o nosso Y. Ou seja, não tem nenhuma... não teve nenhum mistério, assim, só usou os valores da entalpia que a gente tinha, a gente encontrou o valor de Y. Ou seja, com esse valor de Y aqui, ó, eu consigo encontrar tanto a minha geração a minha troca de calor dispensada no condensador, desde que eu tenha os valores de entalpia determinados. Se eu consigo determinar a minha eficiência térmica do ciclo, eu consigo determinar qualquer troca de calor adicionado. Só que eu preciso determinar os meus estados. Você vê que todos eles aqui eu precisei determinar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos eles têm que ser determinados. Então vamos só determinar os estados e a gente mata esse problema. Ó, vamos começar aqui, ó, estado 1. Tá? O que é o estado 1? Estado 1, ele é um processo que está, a gente sabe que ele está um processo a pressão de 100 bar, ó, você tem a pressão 1 igual a 100 bar, que é 10 megapascal, e a temperatura 1, que é igual a 480 graus Celsius, beleza? Esse daí é o estado 1. E desse estado eu posso tirar qualquer informação que eu queira, tá? Eu posso tirar qualquer informação que seja necessária, eu posso tirar, já está o estado definido. Isso aqui me parece ser um vapor superaquecido, né? Pelo ser o estado da entrada da turbina, a gente lembra aqui, ó, o estado 1 está aqui, ó, entrada da turbina, tá vendo? Da turbina 1, ele provavelmente é um vapor superaquecido. Por ser um vapor superaquecido, a gente pode buscar esses dados na tabela de água. Vapor superaquecido a gente consegue encontrar, por exemplo, o nosso H1, que é simplesmente a entalpia, dependendo de P1 e T1,
a gente pode encontrar essa entropia. É sempre bom ter entropia, tá? Para a gente usar, assim, tem muitos processos aí, que a gente usa processos isentrópicos para achar as informações, vai depender da pressão 2, agora depende da entropia, agora depende da pressão 1 e da temperatura 1, a gente consegue encontrar esses valores então, beleza. Então está aí bem definido o nosso estado 1. O nosso estado 2, o que é o estado 2? Olha, a gente considerou que essa turbina ela é isentrópica, né? Ela não tem nenhum tipo de perda aqui, ó. Tanto é que ele, no nosso esquema não aparece nenhum tipo de eficiência isentrópica, ou seja, vai descer com a mesma entropia. A gente sabe então que o estado 2 ele tem uma certa definição, sim. A gente tem, ó, que o estado 2 ele tem a pressão 2, que é aquela pressão intermediária, que é igual a 0,7 megapascal, e ele tem a entropia em 2, que é igual à entropia em 1. Então, eu posso determinar, a partir dessas informações, se eu precisar buscar, por exemplo, qualquer informação que eu queira por esse estado 2. Bom, vamos lá. Esse estado 2 eu posso buscar, então, se eu precisar, por exemplo, da entalpia. A entalpia ela vai depender da minha entalpia em 2, vai depender da entalpia, eu vou lá buscar na tabela de entalpia para a pressão em 2, e eu interpolo para aquele que tiver a entropia em 2 igual a entropia em 1. Beleza. Faço essa interpolação e acho a entropia em 2. A entropia eu já achei. Se eu precisar achar a temperatura, a minha temperatura também pode ser interpolada. Olha, pode ser o caso, e nesse caso, como eu já resolvi essa questão também, é o caso dessa questão, a gente vai acabar já no estado 2, na região de mistura líquido-vapor. O que você vai fazer? Você vai olhar para essa temperatura, para essa pressão aqui, ó. Vamos lá olhar, né? Até podemos fazer esse exercício aqui usando o livro. Deixa eu pegar o livro aqui, ó. Moran, Shapiro. Deixa eu ver como é que ele vai aparecer aqui. Tabela para água. Vamos lá, tabela. Tirar isso aqui. Para água. Ó, para água a 10 megapascal. Cadê? 10 megapascal. Cadê 10 megapascal? Não é possível que não tem aqui, ó, 10 megapascal 100 bar. A 480, qual que é o valor da entropia dele? O valor da entropia, que é a última coluna sempre aqui, ó, o valor da entropia dele é de 6,5282. Vamos guardar esse número, 6,5282, tá? É o valor da entropia para essa temperatura que está na entrada da turbina 1. Vamos agora ver esse valor para aquele 0,7 megapascal. Ó, tá aqui, ó, 0,7 megapascal. Quando a gente olha na saturação, a saturação dela, a menor entropia que tem é 6,708. Vamos lembrar, né, então, para 10 megapascal, a entropia de 480 é 6,52. Ou seja, essa é a entropia que eu tenho. A minha entropia do vapor saturado, a entropia do vapor saturado, para pressão agora de 7 bar ou 0,7 megapascal, a entropia do vapor saturado é 6,7. Ela é maior do que a entropia que eu tenho no meu vapor superaquecido, em 480 graus Celsius e 10 megapascal. E você vê que ela só aumenta, né? Você vê a entropia está só aumentando. Ou seja, se eu quiser achar uma entropia que esteja nesta pressão de 7 bar, 0,7 megapascal, que é a minha pressão intermediária entre a turbina 1 e a turbina 2, que tem uma entropia igual à entropia do estado 1, ela vai ter que estar abaixo dessa entropia de saturação. Se ela está abaixo da entropia de saturação, obviamente ela está na região de líquido-vapor. Então isso aqui gerará uma interpolação lá na região de mistura líquido-vapor. Eu não posso então chegar aqui na minha questão e simplesmente definir a minha entalpia desse jeito simples, não. Eu preciso ir lá e calcular, ó, a minha entalpia dessa forma aqui, ó. Eu vou ter que buscar de alguma forma o valor do meu título, porque eu não tenho aqui a definição do título em 2. Qual que é o título em 2? O título em 2 eu posso buscar a partir de uma interpolação usando o valor da entropia. Eu sei que se eu tiver uma entropia aqui, ó, minha entropia em 2, ela sempre é igual à entropia do líquido saturado mais x2 multiplicado pela entropia do vapor saturado menos a entropia do líquido saturado. Então eu posso isolar aqui e obter o meu x2. x2 é igual a entropia em 2, que nesse caso é igual a entropia do estado 1, que eu acabei de calcular lá em cima, menos a entropia do líquido saturado, dividido pela diferença de entropias entre o vapor saturado menos a entropia do líquido saturado. E onde que eu encontro essas entropias do líquido saturado e do vapor saturado? Eu vou buscar todas elas na tabela de saturação para a pressão
de 0,7 megapascal, beleza? Então assim eu defino o meu estado 2. Agora eu consigo, a partir do estado 2, ou se eu quiser, olha, eu vou achar qual que é a minha entalpia no estado 2. Ela é igual à entalpia, que vai depender da minha pressão em 2, que é uma região de saturação, e também do meu título em 2. Agora eu consigo definir qualquer que seja o meu estado, e a definição da entalpia ela vai ser justamente feita igual a gente fez aqui agora para a entropia, para esse caso aqui da entropia. Vai ser igual a H2, é igual ao H do líquido saturado, mais X2, vezes a diferença entre a entalpia do vapor saturado e a entalpia do líquido saturado, que a gente sabe que é um valor chamado de entalpia de evaporação, que está lá nas tabelas termodinâmicas também. Beleza? Pelo menos no Moran e Shapiro. Então, você tendo essa informação aqui, ó, você consegue encontrar agora o seu H2. Então, o que? Já encontramos 2 pontos. H1 está encontrado, H2 está encontrado, beleza? Agora vamos para o estado 3. O estado 3 é aquele estado que vai sair da turbina 2, estado 3. Ele é um processo parecido, né, com esse, só que a gente vai manter a mesma coisa. Você agora vai ter a pressão 3, que é igual a 6 kPa, e ele também é um processo, pela descrição do problema, não se falou em nenhum tipo de isentropia, eficiência isentrópica para a turbina 2, então ele é isentrópico, a gente considera que ele é isentrópico. Então isso aqui vai ter a entropia em 3 é igual a entropia em 2, que é igual a entropia em 1. Então você vai usar a mesma informação para você descobrir como ele já estava. Se o estado 2 já é um estado que está dentro da mistura de líquido e vapor, já está aqui dentro, ó, o estado 3 também vai estar, não tem para onde ele correr. Se ele está na mesma entropia, né, então ele também vai estar na mistura líquido e vapor, vai ser a mesma coisa para determinar o nosso título, que eu tenho que determinar um título em 3, que vai ser igual a entropia em 3 menos entropia do líquido saturado dividido pela entropia do vapor saturado menos entropia do líquido saturado, sendo que todos esses valores de líquido saturado e vapor saturado, as entropias nesses pontos são todos encontrados para pressão 3 em 6 kPa, e a partir de você ter esses dados, você encontra o seu título, e aí sim, você pode dizer que a sua entalpia em 3 é igual à entalpia, que vai depender da sua pressão em 3 e da sua entropia em 3. Sabendo que a sua entalpia em 3 vai ser encontrada praticamente igual a essa fórmula que está demonstrada aqui em cima, ó. Você vai só buscar ela, quer dizer, a sua entropia em 3 não, o seu título em 3, aqui, ó, deixa eu corrigir isso aqui, ó. O seu título em 3, porque daí você pode calcular que a sua entalpia em 3 é igual à sua entalpia do líquido saturado mais o X3 multiplicado pela entalpia de evaporação, beleza? Tendo esses dados aí, temos o estado 3, já calculamos 3 estados, agora vamos para o estado 4, que a gente também não tem ele ainda, o estado 4. Olha, o estado 4 tem o seguinte, a gente sabe que a gente está nessa pressão, a pressão do estado 4 é igual à pressão que você tem no estado 3. Por quê? Porque eu sei que o condensador, não foi falado nada com relação à mudança de pressão, condensadores normalmente têm essa capacidade de manter a mesma pressão. Eles só trocam calor, mas mantêm um processo a pressão constante. E a gente espera que vá ser isso, né? Porque ele pega um líquido, uma mistura líquido vapor, e vai terminar como um líquido saturado. Ou seja, vai pegar nessa região, vai pegar numa linha dessa aqui, uma linha constante dessa aqui de pressão, de troca de calor com mudança de fase, né? Então ele vai pegar nessa linha e vai manter a mesma pressão, a pressão é a mesma, só que agora eu vou ter o título, né? O título em 4 é igual a 0, ou seja, eu posso usar essa informação, todas as minhas entalpias, o que vai ser? A minha entalpia em 4 é igual à entalpia do líquido saturado para a pressão em 4, que é igual à pressão em 3. Então beleza, isso daí é só definir o estado 4, o estado 4 também já está facilmente definido. O estado 5, talvez a gente tenha que pensar um pouquinho, ó. Qual que é o estado 5 agora? No estado 5 a gente vai pensar o seguinte, a gente tem agora, é um fluido que ele... Vamos tentar desenhar um pouquinho, a gente já sabe um pouquinho o que está acontecendo, eu só vou desenhar aqui agora, pelo menos esses estados iniciais, para a gente ver o que está acontecendo aqui. Ó. Eu saí aqui de um ponto onde era a temperatura de 480 graus Celsius e essa pressão de 10 megapascal, ele sai desse ponto aqui e ele passa aqui para baixo. Passa aqui para baixo, chega até esse estado final. Nesses pontos aqui ele vai passar pelo estado 1, o estado 2, o estado 3, ele vai chegar depois até o estado 4, ó, passando por essa linha aqui de mesma temperatura e mesma pressão, até chegar nesse estado 4. Chegou aqui no estado 4, agora eu sei que ele vai passar por um processo de bombeamento, ele vai ser bombeado. Esse bombeamento ele sempre é dessa forma aqui, ó. Você bombeia um fluido, ele sai daqui e chega até uma região ali em cima, ou seja, eu também já entendi um pouquinho como é que eu vou ligar essas coisas, tá? Ou seja, eu saio do estado 4, esse aqui então seria o meu estado 5.
Então, o estado 5 saindo da bomba. E esse estado 5 vai se misturar com o estado 2, ou seja, eu vou pegar o fluido que vem aqui do estado 2, ó, chega até aqui, e ele se mistura com o que está subindo aqui do estado 5. Ó, então eu tenho esse processo, ó, passou para a turbina 1, aí ele jogou um pouquinho do fluido aqui na direção da bomba lá no processo regenerativo, o restante do fluido passa para a turbina 2, que está entre 2 e 3, aí vem para o condensador entre 3 e 4, aí passa do estado 4 para o estado 5 através de um bombeamento na bomba 1, do estado 5, misturando com o estado 2, ele vai chegar a um estado aqui intermediário, que é o estado 6, que é justamente o estado que sai ali do aquecedor aberto, e é falado no problema, né? Falado aqui, ó, o líquido saturado sai do aquecedor aberto a pressão de 0,7 megapascal, líquido saturado, então ele está aqui como líquido saturado em 6, depois que ele sai desse ponto 6, ele vai ser bombeado novamente até chegar na pressão, onde ele vai estar na mesma pressão lá da entrada da turbina, que é essa pressão de 10 megapascal, e aqui, ó, ele se liga novamente, vai ser aquecido na caldeira. Opa, deixa eu pegar aqui a reta novamente, está bem bonitinho esse desenho, não estou querendo estragar ele não, chegou até aqui. E aí depois ele se liga até aqui e vai daqui aquecido até a turbina, ou seja, desenhamos nosso ciclo. Olha o ciclo aí desenhado, como é que ele fica bonitinho, tá vendo? Esse é o ciclo que a gente tem que fazer. Tem o estado 7 aqui que eu esqueci dele, né? Esse estado de 5 para 4, ele é um estado interessante para a gente entender agora, tá? Ele é um estado que ele representa uma variação de entalpia, tá? E essa variação de entalpia, vamos pensar aqui como ela pode ser representada, né? Nesse caso. A gente está pensando um fluido que vai ter ele vai passar por um processo de uma variação, a entalpia dele, né? A entalpia que ele vai, olha só, pensa o seguinte, eu vou ter que encontrar de alguma forma a minha entalpia no ponto 5. Esse ponto 5 eu posso fazer de algumas formas, né? Deixa eu olhar aqui para ele para ver como é que eu poderia fazer esse ponto 5, porque eu sei qual é a pressão que ele está, eu sei que esse ponto 5 tem uma certa pressão, deixa eu ver, então eu sei que ele tem a pressão aqui, ó. A pressão em 5 é igual a 0,7 megapascal. Beleza, eu tenho essa pressão em 5. Agora eu tenho que pensar se eu tenho algum outro valor para ele. Eu preciso de uma entalpia, né? Precisaria de uma certa variação aí de entalpia. Precisaria pensar o tanto que a minha entalpia variou desse ponto 4 para o ponto 5. Eu posso considerar que essa variação de entalpia ela é dada, quer ver? Deixa eu ver aqui assim, eu estou nessa temperatura 5, eu não sei qual é a temperatura 5, então eu não consigo fazer nenhuma aproximação. Aquela ideia de aproximar, por exemplo, por um fluido incompressível, você lembra que a gente tem, quando está na região de líquido comprimido, a gente não tem dados, que a pressão ainda está baixa, a gente vai aproximar esse valor para um valor de um fluido incompressível, não dá para fazer nesse caso, porque aí eu tenho somente a pressão. Então eu não consigo descobrir qual que é essa temperatura, eu não sei qual que é a temperatura no ponto 5. Para eu descobrir esse valor no ponto 5, na verdade, pensando que eu quero, na verdade, descobrir essa entalpia que ele ganhou, a gente pode pensar nesse processo aqui, ó, tem uma certa variação de entalpia nesse caso, né? Eu estou saindo de uma entalpia no ponto 4, que eu sei qual que é, a entalpia de um líquido saturado, eu estou indo para uma temperatura, para uma entalpia em 5. Isso aqui tem um certo ΔH, uma certa variação de entalpia nesse caso. Um sistema de bombeamento, ele não causa assim, aumento de... Se ele é isentrópico, né, principalmente, ele não causa nenhum aumento de energia interna, né, num ciclo. Ele vai ser essa variação de entalpia que a gente tem, ela está muito mais relacionada, a gente pensa que a variação de energia interna mais a variação de PV, né, que a gente teria nesse caso. A variação de energia interna, ela não vai estar muito, ela não aparece muito nesse sistema de bombeamento, tá? Ela é um negócio meio, o sistema de bombeamento ele não necessariamente vai, ele aquece o fluido muito mais pela sua variação de pressão, né? Então essa variação de pressão ela gera maior movimentação ali nas partículas, né? Se aperta um pouco mais, mas elas não causam uma variação de energia interna em sentido de dar energia vibracional, aquela relacionada à temperatura mesmo do fluido, né? Então essa variação de energia interna mesmo, ela é bem pequena, na verdade, sabe? Assim, se você pensar assim que o seu ΔH, né, ele tem uma variação muito pequena dessa energia interna. Essa variação de pressão-volume, pensando que são duas coisas aqui, a gente pode abrir isso aqui da seguinte forma: a variação de P com volume constante mais a variação de mais uma pressão com a variação de volume.
Olha, nesse caso a gente está numa região de líquido comprimido. Essa região de líquido comprimido, a gente não tem variação de volume também. A gente não tem nenhuma variação de volume. E essa variação aqui de energia interna, a gente pode esquecer ela também. Ou seja, a gente pode aproximar, de certa forma, a nossa variação de entalpia, falar que o nosso H5 menos H4 é igual ao volume específico, né, que seria o volume específico ali, que é praticamente constante nesse caso, né, já que eles estão na região ali de um bombeamento onde é o volume específico que você tem para um líquido comprimido não varia tanto. A gente está aproximando, está dizendo que essa variação de entalpia é praticamente igual, sei lá, ao volume específico que você tem no ponto 4 vezes essa variação de pressão. Seria a pressão em 5 menos a pressão em 4. É uma aproximação que a gente poderia fazer. Aí a gente fala que, sei lá, falar que agora que a entalpia no ponto 5 ela é aproximadamente igual. Então a entalpia no ponto 4, que a gente já calculou, mais o volume específico no ponto 4, que é um volume específico do líquido saturado, multiplicado pela variação da pressão, que você tem a pressão em 5 menos a pressão em 4. Acho que seria uma aproximação que a gente pode fazer nesse caso para buscar esse valor da variação de entalpia. E a gente acaba usando essa aproximação várias vezes. Então tem que colocar aqui também que eu tenho o volume específico em 4, que é igual ao volume específico do líquido saturado, para a pressão 4 igual a P5. A gente aproximou isso daí. Ó. Não tem, considero que no sistema de bombeamento eu não tenho variação de energia interna, a minha variação de energia interna será praticamente igual a zero, só tem esse trabalho de pressão. A única coisa realmente que o bombeamento faz no fluido é variar a pressão. Ele serve só para isso, serve para aumentar a pressão do fluido. Um compressor é um pouquinho diferente, tá? Porque o compressor você tem variação de volume também. O compressor ele pode ser um processo isentrópico, mas o compressor varia o volume do fluido. Mas no caso da volume específico do fluido, mas no caso do bombeamento, por ser uma região de fluidos incompressíveis, ele não varia volume. Ele também não varia energia interna também. Ele só simplesmente pressuriza o fluido, ele aumenta a pressão do fluido. E no caso, né, essas propriedades elas não dependem, a temperatura ela não tem essa relação direta aí com a pressão para fluidos. Então você pode buscar a sua variação de entalpia mais ou menos dessa forma aqui. Ó. Vou buscar essa relação, tá? Para fazer essa variação do fluido. Isso aí, então você definiria o meu estado 5. O estado 6, deixa eu ver aqui agora, qual que seria o estado 6? O estado 6. O estado 6 está fácil, né? A gente sabe que ele é um líquido saturado, então eu vou buscar essas informações dele de líquido saturado. Vai ser que eu tenho uma pressão em 6 que é igual a 0,7 megapascal. E eu vou buscar as informações que eu preciso para essa região de líquido saturação. Se eu precisar da entalpia, em 6 é igual a entalpia do líquido saturado para a pressão em 6. E se eu precisar do volume específico, eu vou acabar precisando também nesse caso. O volume específico em 6 é igual ao volume específico do líquido saturado para a pressão 6. Então beleza, só encontrar esses valores aí. E o estado 7 é a mesma coisa que eu fiz ali para o estado 5. Estado 7, eu vou ter essa consideração de que eu tenho uma pressão em 7 que é igual a 10 megapascal, porque ele está lá na pressão que já vai entrar na caldeira. E a minha entalpia de entrada em 7, a entalpia em 7, ela vai ser também aproximada, né, por essa entalpia que eu tenho em 6, mais essa pressurização, esse trabalho de pressurização que ele ganhou do fluido, né, mais esse volume específico vezes a pressurização em 7 menos a pressão em 6. Então isso aqui seria uma aproximação que eu teria. Eu poderia buscar essas informações aí. Eu realmente não lembro se tem alguma outra forma de calcular essas entalpias em 5 e em 7. Porque nesse caso é uma coisa que depende só da pressão, né? Você sabe que a pressão está variando muito. Eu acho que é acho que isso está lá no livro, cara, do Moran Shapiro. Quer ver? A gente fala de substâncias incompressíveis. Quer ver? Acho que está aqui, ó. Broadening, não. Essa aqui é Conservation of Mass, energia, deixa eu ver aqui, avaliando temperatura, pressão, deixa eu ver, computer software, applying, evaluating, líquidos and solids, essa aqui, ó, isso aqui que eu queria encontrar, tá vendo? Ah, tá aqui, ó, tá aqui, você tem, olha só, se você quiser saber uma entalpia, vamos supor que você tem agora uma condição, assim, que você quer aproximar a sua entalpia, mas você tem uma entalpia de referência que ele está buscando aqui. Isso aqui é para ele aproximar para a entalpia do líquido saturado, tá?
É aquela mesma uma aproximação parecida com a gente faz. Quando a gente faz isso aqui, a gente está usando aquela aproximação do líquido saturado. A gente está falando, olha, esquece o valor da pressão e usa o valor da temperatura. Vou esquecer completamente que eu tenho o valor de pressão e você vai pegar o valor vale para energia, vale para volume específico. Olha, eu não tenho esse valor aqui no ponto azul. Eu vou esquecer então que esse valor depende da temperatura e pressão. Vou fingir que ele depende só da temperatura. Eu pego o valor aqui no ponto vermelho, que ele está na linha de saturação. Ou seja, vale para energia interna, vale para o volume específico. No caso da entalpia, isso aqui é essa aqui que seria, né, o nosso cálculo. A gente tem que considerar que é isso aqui. Ó. Vai ter que levar em conta essa energia interna do líquido saturado e também esse volume específico do líquido saturado. Só que você pode expressar isso dessa forma aqui. Ó. Vai ser a sua entalpia, a sua nova entalpia, ela é igual à entalpia que você tem de referência, que é a entalpia do líquido saturado que é dada naquela pressão, mais o seu volume específico também naquele ponto de referência multiplicado pela diferença de pressão. Essa é uma aproximação mesmo. Eu me lembrei disso aqui na hora que eu estava fazendo esse exercício a primeira vez, que tinha se dado que tem uma equação lá que relaciona isso. Né? Se você, a única diferença de você não pode fazer essa aproximação na região de líquidos, incompressíveis, é que essa aproximação ela não vale se a sua diferença de pressão quer dizer, essa aproximação ela começa a ter, eu acho que, problema se a sua diferença de pressão... Não, perdão. Você pode, na verdade, aproximar dessa forma aqui, ó, que é o que a gente normalmente faz. Se a gente tiver com entalpia, sabe? A entalpia lá do líquido saturado, a entalpia eu quero buscar a entalpia, por exemplo, nesse ponto aqui de líquido comprimido, eu não tenho, eu aproximo pela entalpia do líquido saturado. Tudo bem, é um valor que você está aproximando. Mas se a diferença de pressão for muito grande, você considera também isso aqui, ó, que seria a entalpia, essa diferença de pressões. Sabe, é o volume específico, o seu valor de referência. Isso aqui não precisa ser só o líquido saturado, seria um valor de referência. Você está na região onde é um líquido de referência, você quer buscar um valor de entalpia que está um pouco longe dele, mas na região de fluidos incompressíveis. Você tem que considerar que é o seu valor de referência lá daquele volume específico multiplicado por essa diferença de pressão. Porque na região de líquidos incompressíveis, a influência dessa variação de energia interna não é considerável, assim, né? não é tão grande assim, se você tiver buscando pontos aí nessas linhas aí aproximadas aí de fluidos incompressíveis. E o que conta mesmo é a variação de PV, mas você não tem variação de V, porque o seu fluido incompressível fica só então o volume específico, sua referência vezes a diferença de pressão. Quem quiser rever isso aqui, está lá no livro do Moran Shapiro, avaliando propriedades de sólidos e líquidos, beleza? Fica então essa solução para vocês, um abraço, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se eu tenho aqui a solução dela, quer ver? A solução desse exercício. Eu acho que eu cheguei a buscar, cara, a solução desse exercício. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu cheguei a anotar porque eu coloco ele na lista de exercícios para os meus alunos, né? Bom, dá isso aqui, ó. Acho que são essas aqui são as respostas. Quer ver? Eu chego a resolver esse exercício e aí você tem que buscar isso aqui. Mas isso aqui, quando a gente passa em termodinâmica 1, ela é mais um desafio para os alunos, sabe? Não é para ninguém ficar se preocupando se não resolveu, não. Essa aqui é a resposta final. Você tem o calor que é trocado, que é adicionado no seu... O calor que é adicionado pela fonte quente, esse aí, ó, 2000... Ficou um vírgula, aquele vírgula está errado, tá? Porque é 2.613,9 kJ por quilograma. O calor que é dispersado pelo condensador é 1.458. E você tem esse rendimento COP, né? O rendimento térmico não é o COP, não, porque COP é só para refrigeração. O rendimento térmico do nosso ciclo é 44,2%. Parece baixo, tá ótimo, cara. Você pensar esse rendimento aqui, você pensar que agora você aproveitou, olha só, você diminuiu. Imagina se você tivesse feito esse ciclo aqui dessa forma, se tivesse feito esse ciclo aqui, linkando até a parte, tentando pressurizar ele até aqui, ó. Olha o tanto de calor que você ia ter que introduzir nesse ciclo. Você ia ter uma região de introdução de calor muito maior, a sua região de rejeição de calor ia continuar a mesma, você ia acabar tendo que pressurizar isso aqui numa pressão muito alta, né? Em um estágio só. Nossa, isso é um inferno de fazer. Tem uma bomba que operasse com isso daí. A gente acabou reduzindo a quantidade de calor que você está gastando, né? Você diminuiu o seu gasto de energia diminuiu, né? Você está gastando menos energia e produzindo uma quantidade de potência sem ter tanta perda de energia assim, beleza? Então sem precisar queimar tanta energia. Então, o regenerativo acaba melhorando um pouquinho esse aspecto aí pra gente, beleza? Fica então esse exercício para vocês, espero que vocês tenham gostado, a solução está aí.
Como eu falei, para quem faz termo 1, no início até a primeira termodinâmica é mais um desafio. Isso é um tópico um pouco avançado para quem está em termodinâmica, mas introduz um pouco o conceito que é usado depois na matéria, beleza? Um abraço, até mais, pessoal.